Diário do Noroeste, há 66 anos contando a história da região, do Paraná e do Brasil. O nosso convidado de hoje dispensa apresentações, então nós vamos já começar anunciando a presença do ex-juiz, ministro Sérgio Moro. Prazer recebê-lo, bem-vindo ao Diário do Noroeste. Tudo bem, Adão? Um grande prazer estar falando aqui com o Diário do Noroeste. Parabéns, pelos 66 anos. Acho que é importante uma missão de informar não só aqui para Paranavaí, mas toda a região. Para mim é uma satisfação estar aqui presente. Muito obrigado mais uma vez pela presença. E nós vamos começar falando de uma questão que para nós aqui é relevante, já que o senhor tem muitos admiradores, não só da sua gestão como juiz federal, mas na atuação política mesmo. Um exemplo, o nosso prefeito da cidade, o Kaique, ele apoiava o senhor para presidente da República. Então, importante que o senhor posicionasse os nossos leitores e ouvintes sobre esse processo de presidenciável a senador, por favor. Veja, eu estava no setor privado ano passado, depois que eu deixei o Ministério da Justiça. Fui cuidar da minha vida, não enriqueci como juiz, nem tinha enriquecido como ministro, então estava cuidando da minha vida. Mas senti aquele chamado, Adão, aquele chamado à vida pública. Olha, tua missão ainda não acabou, você tem que retornar. Até falo brincando que é como se tivesse aquele grilo falante, soprando no seu ouvido. E muita gente dizia que eu seria um nome que poderia romper a polarização. Eu acho essa polarização ruim para o país. Eu sei que tem gente que gosta do Lula, eu sei que tem gente que gosta do Bolsonaro, mas o fato é que a polarização divide o país. E se ela for confirmada, quem ganhar a eleição em outubro não vai pacificar o país. Então eu coloquei meu nome primeiro, como pré-candidato à presidência, e fui trabalhando com isso. Aí tinha apoio, inclusive, do prefeito aqui de Paranavaí, que é do Podemos. Mas acontece que o Podemos, apesar de ter suas virtudes, é um partido que não tem uma estrutura grande. E para sustentar uma campanha presidencial, a gente viu que não seria possível. Depois também começou a faltar apoio por parte de alguns membros do partido, não é o caso do prefeito, tá? O que acabou me fazendo tentar continuar o projeto presidencial no União Brasil, que é o maior partido do país. Então eu fiz essa mudança, fui para o União Brasil, mas no União Brasil não foi possível viabilizar a legenda presidencial. E eu tive que fazer uma readequação da minha rota. Então hoje eu sou pré-candidato ao Senado, pelo Paraná, mas o que é mais importante, a gente não desistir daquilo que a gente acredita. Então eu quero pegar aquelas bandeiras que são minhas, integridade na política, combate à corrupção, segurança pública, aliar com outros temas que são importantes para a vida das pessoas, educação, saúde, emprego e renda, e levar essas bandeiras lá para o Congresso em Brasília. Talvez, nos próximos 4 anos, o país dependa muito do Congresso, em particular do Senado, da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado, porque talvez a gente não tenha quem a gente gostaria na presidência da República. Isso tem a ver com o que o senhor diz de não desistir do Brasil? Certamente, fui 22 anos juiz. Eu tive os processos mais variados. O pessoal me conhece pela Lava Jato, em que a gente ali rompeu a impunidade da grande corrupção. Mas eu tive casos envolvendo, por exemplo, grandes traficantes de drogas. O pessoal fala muito lá do interrogatório do Lula, mas eu interroguei o Fernando de Beiramar. Até foi mais tranquilo, porque o Beiramar ficou em silêncio, não quis falar nada. Tive processo, o caso Banestado, que foi um grande processo de relevância nacional, com foco aqui também no Paraná. E eu acho que a gente conseguiu escrever aqui o Paraná, uma página na história do Brasil, durante a Operação Lava Jato. Por 4 anos, o Brasil olhava não para Brasília, mas olhava para o Paraná para saber o que estava acontecendo. E acho que nós temos motivos para nos orgulhar. Embora tenha reveses recentemente, esses reveses, no fundo, funcionam como uma motivação. Seu trabalho não acabou, você tem que continuar a sua missão. O que a gente quer fazer é pegar essa credibilidade e legitimidade que a gente construiu, tanto na Lava Jato como no Ministério da Justiça, continuar defendendo essas bandeiras e também levar para outros campos. Jamais desistir, a gente não pode baixar a cabeça. Se a gente sofre alguma derrota, é porque a gente precisa retomar essa luta.
No plano estadual, ministro, União Brasil anunciou acordo para apoiar a reeleição do governador Ratinho Júnior. E lá nós temos 2 pré-candidatos a senador, ou eventualmente não disputarão, mas estão colocados. Essa conta fecha, como é que o senhor está tratando dessa questão de apoio ao governador, e aí vem junto o presidente Jair Bolsonaro, porque o partido vem junto, e esses 2 pré-candidatos, como se dá isso? O senhor já está trabalhando? Adão, tem que deixar bastante claro, né? O União Brasil decidiu, pelo partido, apoiar, ingressar na coligação do governo Ratinho Júnior, apoiando então a reeleição dentro da coligação. Tá? Agora, o União Brasil tem o candidato a presidente, que é Luciano Bivar, o pré-candidato, que vai ter o tempo de TV, vai ter toda a campanha para apresentar as propostas. A gente sabe que é uma tarefa difícil, né? Considerando que nas pesquisas lideram outros, mas a gente vai lutar até o fim para oferecer uma alternativa ao país. Acho que a gente tem esse dever como o maior partido do país. E o que a gente quer construir principalmente é uma reflexão do país, né? Se essa polarização realmente interessa ao nosso cenário. Então, a União Brasil não está do lado nem de Bolsonaro e nem de Lula. Está agora na coligação do Ratinho Júnior, que terá vários candidatos ao Senado. Eu serei um deles. O senhor é uma personalidade dentro do partido, deve provavelmente estar informado sobre essa informação da segunda-feira, de que Luciano Bivar estaria propenso ou conversando, ou talvez se dispondo a ser candidato ao Senado e não à presidência, e daí um acordo que envolveria candidatos, inclusive de esquerda, e passaria por São Paulo. Tem alguma coisa nesse sentido? Não, tem muita especulação e botaria, né? O que a gente vê nesse mundo da política é que às vezes tem algumas pessoas que querem gerar uma situação, e para gerar essa situação, elas falam na imprensa, né? Colocam uma notícia, uma ideia, para ver como é que repercute. Mas no fundo não, o que existe é muita especulação. A União Brasil tem o seu candidato, né? E o que está certo é quando a União Brasil divulga a posição oficialmente, ou alguém do União Brasil com representatividade vem e fala à imprensa, aí você pode acreditar na informação, né? Quando é só especulação, não cita fonte, às vezes é até por exemplo, nesse caso que você mencionou, provavelmente foi aquele partido da esquerda querendo o apoio da União Brasil que joga essa história. Entendeu? A gente não tem que dar muito crédito para isso, não. E até porque, Adão, desculpe, União Brasil é um partido de centro-direita. O que a gente acredita? A gente acredita em economia liberal. O crescimento econômico vem do mercado. Vem da inovação, da criatividade, da competição. Isso que faz o crescimento econômico. Do outro lado, o Estado tem que providenciar o quê? Política social robusta, educação, saúde, programa de transferência de renda, mas tem que gerar principalmente as condições ideais para fomentar investimento, que é isso que traz emprego. As condições ideais para fomentar competição leal entre as empresas, é o que traz inovação. Então, o perfil do União Brasil é absolutamente diferente, por exemplo, do PT, até porque a gente também não concorda com toda aquela roubalheira que aconteceu durante os governos do PT. O senhor falou em transferência de renda, e nós estamos vivendo agora um programa emergencial de transferência de renda. Falando agora com o jurista, do ponto de vista da legalidade, como é que o senhor viu esse pacote, uns chamam de pacote de maldade, outros de bondade, enfim, como é que o senhor viu esse pacote do governo federal, que contempla caminhoneiros, que turbina o Auxílio Brasil, enfim, como é que o senhor viu isso do ponto de vista, o jurista? Olha, as pessoas estão passando necessidade, então qualquer política social que aumente benefícios, com pessoas, às vezes famílias aí com dificuldade para se alimentar adequadamente, pessoas com dificuldade de acesso à saúde, para comprar medicamento, então não tem como você não ser favorável a esses programas de benefícios. Entretanto, a preocupação que a gente tem que ter é que também com a responsabilidade fiscal. Porque quando você estoura a responsabilidade fiscal, o país perde crédito, credibilidade, isso normalmente leva a uma elevação dos juros e também aumenta a inflação. O que a gente tem mais ouvido das pessoas de reclamação hoje em dia são basicamente duas, dependendo da região: emprego e inflação. E a inflação está muito alta, né? As pessoas perdem o poder aquisitivo e vai comprar lá 1 quilo de arroz,
subiu muito em relação ao que era no passado. Então tem que tomar cuidado para esses pacotes de benefícios, benéficos, não terem um efeito contrário do pretendido. Em particular, né, eu sou favorável a políticas sociais robustas, a gente precisa disso, mas a gente precisa manter a credibilidade fiscal. O senhor é candidato a senador e todas as pesquisas indicam, pré-candidato para seguir o rigor da legislação, que o senhor tem ali um empate técnico com o senador Álvaro Dias. Senador Álvaro Dias, que era um admirador das suas políticas, ou melhor, da sua prática jurídica, depois das suas políticas, e que hoje se apresenta aí como o grande rival na disputa, pelo menos as pesquisas indicam. Como é que o senhor está tratando isso e qual o seu relacionamento com o senador Álvaro Dias? O senador é uma pessoa que eu respeito. Não está definido de fato se ele vai ser candidato ao Senado. Eu, na verdade, ouvi várias especulações nos últimos dias. E a gente vai esperar. Se acontecer dele for candidato, o debate vai ser tratado no alto nível. Eu tenho uma carreira pública que é independente do senador. Eu me destaquei como trabalho como juiz. Eu me destaquei no trabalho no Ministério da Justiça. Para você ter uma ideia, Adão, em 2019, que foi o ano da minha gestão no Ministério da Justiça, teve uma queda de assassinatos no país de 22%. Foram 10 mil assassinatos a menos. Políticas que a gente criou lá, o Vigia nas Fronteiras, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, a política de enfrentamento das organizações criminosas com confisco de patrimônio e isolamento das lideranças tiveram impacto nisso, ajudaram nessa queda. Então isso construiu a minha carreira pública e tive apoio, né, nas políticas que eventualmente lá o senador concordava, mas isso longe, né, de me colocar como dependente do senador. O que eu vejo hoje em dia, o Senado precisa de vozes independentes e vozes fortes para os próximos 4 anos. Vamos supor que aconteça o pior cenário, que é uma eleição do ex-presidente Lula. Eu acho que é uma tragédia moral para o país. A gente vai precisar de lideranças de oposição e gente que não muda de lado. Tem muita gente que muda de lado por cargo, por verba. Não estou dizendo que esse é o caso do senador. Eu estou dizendo que a gente precisa ter pessoas lá que mantenham, né, a integridade de suas posições e cumpram as promessas que façam aí ao eleitorado. O Senado vai ser muito demandado. Ano que vem nós temos 2 vagas no Supremo Tribunal Federal. O presidente indica e isso é aprovado pelo Senado. Sabe quantas vezes o Senado rejeitou um nome na história da República Brasileira? É 0 ou 1? Uma vez. No começo do século XX, perfeito, o Floriano Peixoto indicou um médico, sim, que ele vivia as turras com o Supremo, indicou um médico, Barata Ribeiro, e foi rejeitado. É assim, não é possível, né, que o Senado se limite a um papel de carimbador das indicações do presidente. Então, quem for indicado tem que passar por um crivo. E a gente tem que ter senadores lá que tenham a coragem de dizer não, tanto para o candidato como para o presidente da República. Ministro, Câmara e Senado são 2 casas, formam o Congresso Nacional, mas são distintas. A Câmara representa, em tese, o voto popular e o Congresso e o Senado, não por acaso é uma eleição majoritária, representa o Estado. Paraná é o 4º em arrecadação e está ali em 10º na contrapartida da União para com o Estado. O senhor entende que falta uma coordenação desse trabalho para que os deputados e senadores trabalhem juntos para que o Paraná receba as contrapartidas devidas? E aí tem uma outra questão, que é o equilíbrio da federação, já que tem estados muito pobres. Como é que o senhor vê esse processo? A sua pergunta é muito pertinente. O que a gente observa? O Paraná hoje é o 4º ou 5º em PIB entre os estados do país. Ou seja, a 4ª ou 5ª maior economia. A gente fica trocando posição com o Rio Grande do Sul ali, né, dependendo do ano, das condições econômicas do ano. Mas o Paraná tem um peso político nacional que não corresponde a esse tamanho econômico dele. O próprio Rio Grande do Sul tem uma influência política, na prática, muito maior do que o Paraná. Porque a gente precisa de vozes mais representativas lá no Congresso.
especialmente no Senado. Aqui, até no Paraná, a gente teve, nessa última legislatura, um destaque para o deputado federal Felipe Francischini, que é do União Brasil, e veja, foi presidente da CCJ, que é uma das casas, a comissão mais importante ali da Câmara. Mas e no Senado? Como é que está a nossa representação lá? Então, uma ideia também, porque eu me disponho aí para o Senado, é para ser uma voz forte, independente, ali representando o Paraná e para aumentar um pouco o peso político. E a gente tem, sim, que discutir essa situação específica na qual a gente transfere muito mais receita e renda para a União e recebe muito pouco. E uma questão fundamental é você saber por que a gente transfere tanto dinheiro para o governo federal. E aí vem um ponto importante que a gente precisa voltar a debater, que é a reforma tributária. A gente tem um sistema de impostos que desincentiva a atividade produtiva. Uma das causas pelas quais nossa indústria está declinando nos últimos 30 anos é porque o sistema de impostos é muito confuso e torna nossa indústria menos competitiva. E também há uma concentração enorme de cobrança de tributos no governo federal, em detrimento de municípios e estados. E aí faz com que nossos prefeitos fiquem obrigados a ficar indo para Brasília, de pires na mão, solicitando verba. Por que isso? Porque não tem uma distribuição mais equitativa. Se eu for honrado com essa posição, Adão, eu me comprometo também, não só com essas reformas, mas eu me comprometo a ser um senador em contato constante com a população. Eu não vou representar apenas o Estado, eu quero representar a população. Eu até tenho dito, brincando, que eu vou ser um senador itinerante. Vocês vão me ver aqui em Paranavaí e na região várias vezes nos próximos anos. Não serei daqueles que aparecerá somente em período eleitoral. O senhor falou da região, eu tenho duas questões aqui do Noroeste para tratar com o senhor. A primeira é uma grande obra estruturante, que é a duplicação da BR-376 até o Rio Paraná, ali São Pedro do Paraná, e depois a construção da ponte interligando Taquarussu no Mato Grosso do Sul, que, segundo todas as análises, aí promoveria um grande desenvolvimento econômico, reduzindo custos de transporte de grãos, enfim, turismo, que é outra coisa muito relevante aqui para o Noroeste. O senhor vê viabilidade nisso, levando em conta que estamos falando de R$1 bilhão? Olha, a gente tem que promover o desenvolvimento econômico aqui do Paraná. O Paraná tem um gigantesco potencial, tem uma agropecuária muito rica, mas que às vezes tem dificuldade de escoar a produção. Em vários lugares que eu estou indo do Paraná, não só aqui em Paranavaí, não só no Noroeste, tem uma reclamação muito grande sobre a infraestrutura. A gente teve um pedágio aí de 30 anos, que foi muito caro e trouxe pouco retorno aos paranaenses. Então a gente tem que encontrar formas, né, de financiar não só a conservação das estradas, mas também o investimento, inclusive para a duplicação, de uma forma que não onere tanto o paranaense. É um grande desafio, a gente tem que estudar a viabilidade dessas obras, eu acho pertinente, acho importante a gente ter esses investimentos, senão você acaba limitando a potencialidade de desenvolvimento econômico. É um assunto que eu tenho que me debruçar mais em detalhes, mas certamente existem essas possibilidades. O que eu vejo aqui no Paraná? Agropecuária pujante, agroindústria cresce. Vai ter uma demanda muito grande no mundo nos próximos anos, nas próximas décadas, por alimentos. Isso vai trazer recursos para o Brasil e, em particular, para o Paraná. Do outro lado, a gente tem uma condição climática favorável para explorar fontes de energia renováveis. Em particular, aqui é importante nessa região noroeste, a energia solar. Mas um produto que a gente pode explorar e que talvez seja o combustível do futuro, inclusive com grande interesse na Europa, é o biocombustível e, em particular, o hidrogênio verde. Já estão sendo criadas no Brasil plantas de produção de hidrogênio verde, e o hidrogênio verde é uma forma de combustível que você pode exportar. Infelizmente, o Paraná tem ficado de fora disso, mas eu acho que a gente tem condições muito favoráveis para receber esse tipo de investimento. Isso pode potencializar muito aqui o crescimento da região. Agora, um primeiro gargalo é esse que você mencionou, da questão da infraestrutura. Mas eu tenho visto também, Adão, muita reclamação, tá? Em todo lugar que eu vou, questão de saúde, e segurança pública.
Inclusive, parece que nos últimos dias aconteceram alguns assassinatos aqui em Paranavaí, em um número que é um pouquinho fora do padrão para uma cidade do porte de Paranavaí. Eu vi 2 homicídios em 24 horas. Então a gente também não pode negligenciar esses temas, porque a gente tem que levar tranquilidade ao cidadão e às famílias. Ou seja, tem muita coisa que deve ser feita. Agora, é importante que um senador ele não fique lá em Brasília somente para fazendo projeto de lei e votando leis. Ele tem que utilizar a influência política dele, e aqui, desculpa puxar um pouco para o meu lado, mas eu sou uma voz ouvida nacionalmente, né? Tem que utilizar a influência política dele para favorecer o cidadão, para trazer desenvolvimento econômico também para o seu estado. Muitas vezes a gente vê esse trabalho ausente em alguns de nossos parlamentares. Ministro, o senhor mencionou saúde, é um outro gargalo do Noroeste. Nós temos a Santa Casa de Paranavaí, que atende toda a região. É o hospital de referência para resolutividade, média e alta complexidades. Recentemente, ela dobrou de tamanho. Ela abriu uma outra unidade, a unidade Morumbi. E, no mesmo tempo, ela dobrou os seus problemas para atender essa demanda da comunidade. Hoje, todos os hospitais filantrópicos estão vivendo problemas graves financeiros. Como que o senhor enxerga essa questão e o que é possível fazer, por exemplo, para resolver esse déficit, já que ele é atual? Hospitais filantrópicos estão vivendo o problema de falta de medicamentos essenciais e também falta de capacidade de fazer os procedimentos. Como futuro senador, no eventual mandato, trataria essa questão? Olha, existe uma reclamação constante da falta de um financiamento adequado da saúde. E essas instituições filantrópicas têm sofrido. Nós temos visitado diversos hospitais, seja públicos, privados ou instituições filantrópicas, e essa reclamação tem sido constante. Em particular, a mais específica é sobre a falta de reajuste há décadas da tabela SUS e a baixa remuneração dos procedimentos. A gente tem captado sugestões de diversos setores como poderia tentar resolver isso, né? Claro que reajustar a tabela SUS me parece fundamental, mas além disso dá para se buscar alternativas para se tentar, por exemplo, ampliar um pouquinho o atendimento na área privada e a área privada financiar mais a parte pública. Então eu vi alguns hospitais e até filantrópicos de outros locais que eles atendem a maior parte SUS, mas eles reservam ali uns 20% para atender privado, e o privado dando um tratamento igual no privado e no público, mas o privado, de certa maneira, financiando ali a parte filantrópica. A gente tem que aproveitar um momento que passou, foi a pandemia, foi terrível do ponto de vista de tragédia humana, de perda de vidas, mas fez a gente despertar para algo que é importante, que é a utilização da tecnologia mais na educação e mais na saúde. Isso leva a uma redução de custos. Isso também potencializa levar a medicina, saúde, atendimento à saúde de uma maneira mais simplificada para as pessoas. Me refiro, por exemplo, à questão da telemedicina. A gente tem que explorar mais esse potencial, né? O próprio Conect SUS, que as pessoas, muitas baixaram por causa da pandemia, quando você vai examinar, as funcionalidades dele ainda são muito baixas. Então a gente tem que melhorar o atendimento à saúde investindo também em tecnologia, repensando o financiamento à saúde e encontrando alternativas, sem prejuízo também da gente enfrentar o problema diretamente, que é o reajuste da tabela SUS. Isso me parece fundamental. Ministro, já encerrando da nossa parte, até pelo horário, o Diário do Noroeste tem 66 anos, vai fazer 67 dia 23 de outubro de 2022. E nós temos uma tradição da defesa das bandeiras regionais do Paraná e do Brasil. Nessa perspectiva, nós queremos deixar o Diário do Noroeste absolutamente à disposição do ministro, do pré-candidato, do futuro candidato, para que a gente possa divulgar de forma equilibrada todas as informações para que o eleitor e o nosso público faça a escolha que julgue ser mais adequada. Nós queremos, então, agradecer e dizer que se algo não foi dito ou não foi perguntado, que o senhor fique à vontade para passar a mensagem para o nosso leitor e para o nosso ouvinte e para o nosso espectador.
Não, obrigado, Adão. Eu acho que eu sou um grande defensor da liberdade de imprensa e parabéns por 66 anos. É um momento que a imprensa vive uma transição, né? E isso torna as coisas um pouquinho difíceis, a utilização do papel impresso para multimídia. Isso representa um desafio no mundo inteiro, mas fico feliz em saber, né, que o Diário do Noroeste segue firme e forte aqui para a região. Acho que a única coisa que eu gostaria aqui de dizer é que, talvez, acrescentar do que eu falei, eu sou da região, né? Eu nasci em Maringá, eu sou Pé Vermelho, tenho vários amigos aqui na região, especialmente da época da Universidade Estadual de Maringá. Tinha muita gente de Paranavaí, de Nova Esperança, de toda a região que estudava lá. Então, para mim, é sempre um prazer circular por aqui. E quero assegurar que, caso seja honrado com essa posição, né, de senador pelo Paraná, vou continuar a circular pelo Estado, inclusive aqui em Paranavaí. E quem sabe a gente possa, no próximo ano, estar dando uma nova entrevista e falando dos 67 anos do Diário do Noroeste. O Diário do Noroeste agradece, o nosso diretor Sérgio Carvalho participou dessa conversa conosco, a assessoria do ministro, muito obrigado. E dizer mais uma vez que nós estamos à disposição. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Agradeço. Também cumprimento que o Sérgio tem um nome bonito. A Karina também, toda a equipe de vocês.